Shalom Adonai, Shabbat, Shalom. Quem nos fala nessa de amanhã de tarde, que vai dar 0 horas, 12 horas. 12 horas significa a oração da justiça. Quando falo de justiça é porque Deus é justo. Estou falando de Shalom Adonai, Shabbat, Shalom, na língua de Israel. Você vai viver muitas vezes aí com esse equipaque, aqui com o talit, né? Que é a manta de Israel. Você vai dizer, esse apóstolo agora está querendo ser judeu. A Bíblia judeu vem do judaico. Tá? O qual vieram para Jesus veio para a cruz deles e não aceitaram Jesus. Entenda uma coisa, Jesus morreu na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados. Hoje nós simboliza o Israel legítimo, nós somos Israel legítimo, entendeu? Nós somos filhos de Abraão por adoção. Entende uma coisa que às vezes você não sabe? Quando eu vou deixar bem desenhado para você, se eu perguntar, você tem alguém no céu? Não tem ninguém no céu. Cristão, crente não. Quando ele morre, quando ele parte dessa terra, ele não morre. Ele descansa nos braços de Abraão, que é o nosso pai patriarca Abraão. Entendeu? Louvado em grande. E agora, nesse momento que eu estou gravando minha live, tem pessoas me mandando mensagem. É o tempo todo. Quando eu digo para você, meu nome é Apóstolo João de Israel, a nação. Deus mudou meu nome. Apóstolo João de Israel, a nação, Israel contenda com Deus. Vou deixar desenhado para você nesse dia. Vou trazer essa live a respeito também do Natal, que muitas pessoas comemorando o Natal, que é uma data pagã, vai chegar até você, vem do paganismo. Não tem nada a ver com Jesus, tá, meu amado? Não tem nada a ver com Jesus. Você vai ver muitas pessoas nessa época, nessa data, falando de Jesus, mas ele não conhece Jesus, não teve um encontro com Jesus. Ele não teve um encontro com Jesus. Eu estou gravando essa live aqui do meu altar de oração. Do altar de oração. Você vai ver ele falhando, está falhando. Entendeu? Do altar daqui de oração, é meu dever como cristão, como homem de Deus, como apóstolo, deixar uma mensagem de Natal para você. Quero que Deus abençoe você nesse Natal, rico e abundantemente. Não pensa que o mundo vai melhorar, não, até a vinda de Jesus. Jesus não falou para mim, para você, que seria fácil. Muitas vezes eu vou deixar uma mensagem para você nesse Natal. Às vezes nós oramos demais para aquelas pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor. Às vezes vai estar orando em vão, porque eu não vejo na Bíblia ninguém orando para aquele que se desviou do caminho do Senhor, para ele que ele venha voltar. Você pode acompanhar a trajetória que o filho pródigo, ele saiu de casa, pegou toda a herança que ele tinha, resolveu tomar uma decisão diante do pai dele materialmente e abandonou Deus, foi embora. Quando ele chegou diante de uma situação que ele viu, que gastou todo o dinheiro que ele tinha, o filho pródigo, falando do filho pródigo, gastou toda a herança, todo o dinheiro que ele tinha, os amigos, que de amigo, né? Amigo nosso é o próprio nosso Deus, ele é o verdadeiro amigo, Jesus. Jesus, quando fala, eu não te chamo de servo, mas te chamo de amigo. Que o servo não sabe o que faz, entendeu? Eu chamo de amigo. Verdadeiro amigo é aquele que é amigo de Deus. Amigos que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Vou explicar para você. Quando aquele que se diz cristão, que ele é crente, que deixa os caminhos do Senhor Jesus, está lá em Jeremias 17, versículo 12. A Bíblia diz que quando ele leva os caminhos, que o nome dele é escrito no chão. No chão, porque para Deus não tem mais valor nenhum. Porque Deus, ele perdoa o tempo da ignorância, que é aquele que está no mundo. Quando a palavra fala do ímpio, o ímpio é aquele que não conhece a palavra de Deus. Ele não conhece. Então Deus perdoa a ignorância, que nem quando era você que estava no mundo, mas a Bíblia diz que não tem ninguém por inocente na casa dele. Não é a igreja, nós que somos a igreja. Quando você desvia do Senhor do caminho de Jesus, você é a igreja, desviou do caminho de Jesus. Quando Deus é Rei do Rei, Senhor dos Exércitos, ele quer dizer que ele tem um exército de povo de Deus na terra, ao comando dele, na direção dele. Ele é o Rei dos Exércitos, ele tem um exército. Como ele tem um exército de anjos, que o anjo também não se dobra diante de anjo, não se prostra diante de anjo, porque o anjo está ao nosso serviço. O anjo, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem livra, guarda e livra, o anjo do Senhor, tá? Quando ali Josué foi se prostrar diante do anjo, eu disse, não faça tal coisa, eu sou o teu conservo. O anjo está ao nosso serviço, tá, meu amado? Aí eu vou orar para Deus enviar o anjo lá. Não, esquece isso aí. Esquece aí, é você que tem que fazer a obra de Deus. Vou orar o Senhor para Deus enviar o anjo lá no hospital, lá em tal lugar. Não. Para com isso.
Se fosse para os anjos fazer essa obra, Deus me enviava os anjos, não teria você. Nós estamos aqui na terra para nós galgar o céu, receber galardão. Lá no céu tu vai andar em rua de ouro, numa nova cidade. Vou explicar a você que eu falei que no céu não tem ninguém. Porque todos aqueles que partem dessa terra, ele dorme no Senhor, nos braços de Abraão. Tá? Quando você é o cristão, seja ímpio, quando ele passa dessa terra, quando ele parte dessa terra, o que vem dizendo? Ali só ficam os restos mortais e a matéria. O espírito volta para Deus que é dele, não é nada do diabo, tá? Esquece aí. Esquece aí, vai passar pelo julgamento. Nós estamos vivendo os princípios da dor, vem a passagem do Armagedon. Nós estamos vendo esse presidente dos Estados Unidos fazer negociação com vários países, já está negociando para a volta do anticristo. Nós vamos voltar no corpo incorruptível para salvar aquele povo de Israel, que são o povo hoje incrédulo. Nem todo aquele que está em Israel é israelita, tá, meu filho? Esquece de outra coisa. Se você foi para Israel, que você como cristão, levar uma Bíblia, você vai ser preso. Lá em Israel ele não fala da Bíblia, do Alcorão. Aprenda isso aí. Você vê que é meio leigo, eu vejo pastores ser dirigentes de congregações, de ministério, mas não tem uma base bíblica para ensinar o povo o que significa ser cristão. Cristão não comemora Natal, é bebedice, é glutitonaria, é gula, é onde que haja briga, haja confusão, aonde há bebida, há confusão. Tá? Não tem nada a ver com Jesus, é uma época que vem do paganismo. Vem do paganismo, que é uma festa pagã. Tá? Você vai ver que Jesus não nasceu nessa época nenhuma. Pessoas comemoram Jesus, não tem nada a ver. Você vê que as pessoas acham de comer bacalhau, fazer rabanada, só você pode comer rabanada, bacalhau, a época o que você quiser. Só que você vai fazer um gasto muito grande. Pensa numa coisa, se é ano novo, você vai entrar numa vida nova, mas tem que haver mudança. Não é você achar que o ano novo vai te mudar. Se você passa o ano todo sem falar com ninguém, no ano novo você quer mudar e depois continua a mesma coisa. Não existe. Você já tem que ser um verdadeiro cristão. Quando eu estou falando da palavra, está lá em Timóteo 2, Timóteo 2,15. Epístola de Timóteo 2,15. Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que evita palavras profanas. Entendeu, minha amada? Achando que um apóstolo já é outra coisa que eu falo da pessoa que desvia do caminho do Senhor. Quando ele desvia do caminho do Senhor, só se ele voltar para Jesus, a que aquele que larga os seus pecados, ele alcança a misericórdia. Quando ele está no mundo, não tem nada a ver com Deus. Vou deixar para você em Hebreus 6, do versículo 4 em diante, que vem falando sobre a pessoa que abandona Jesus. Você vai meditar e vai ver, você que está desafastado dos caminhos do Senhor, você medita em Hebreus 4, Hebreus 6, do versículo 4 em diante, que a Bíblia fala que todos aqueles que provaram dos dons celestiais, do Espírito Santo, né, e abandonaram Jesus, você vai entender bem. Ele está crucificando a ele mesmo, que Deus, ninguém crucifica a Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi crucificado, não está mais na cruz. Jesus não se encontra mais na cruz, nem está crucificado na cruz. Vou deixar essa palavra para você que se diz um homem de Deus, estou dizendo você que se diz um homem de Deus, porque você vai ver muitas pessoas nesse Natal e no Ano Novo falando da palavra de Deus, mas não tem nada a ver com Jesus. Outra coisa, você nesse Natal vai receber muitos presentes, a pessoa vem com uma planta, ou vem com algo para te dar e coloca dentro daquela planta uma terra de cemitério, vou deixar para você, com ossos de cemitério, coloca várias coisas dentro daquele presente e te dá para você. Você se diz cristão, você leva para a tua casa, você vai destruir tua casa, tua família, você mesmo. Porque você, às vezes, não tem uma visão de Deus. Tá? É com sangue. E aonde que haja matança de animal, nesse ano, lá dentro da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, no quê? É onde que o diabo ele faz o ritual satânico, onde que o Satanás renova lá as obras do inferno, contra a minha vida, contra a tua vida, que é cristão. O cristão não tem medo de macumba, a maldição sem causa não faz efeito. Para de também você às vezes orar e dizer, oraram, fizeram uma maldição contra a tua vida, mentira. A pessoa estava orando com a oração contrária não vai chegar em lugar nenhum. Senão a macumba lá, a obra do Satanás vai fazer efeito na sua vida, porque na minha não.
Pode orar até cair fogo do céu, que não chega nada sobre mim, que é fogo estranho. É espírito de engano. Para com esse negócio, você tem que ser cristão, entender as coisas de Deus. É o apóstolo João que está falando. Vou deixar uma palavra de avivamento para você. Pessoas estão falando muito de avivamento, mas não há avivamento se não haver mudança. Não tem avivamento se não haver mudança. O povo está falando de uma coisa, meu irmão. Muitas vezes o povo está dependendo do homem, do governo, do presidente. O homem não muda nada. Nós somos um povo dependente de Deus. Nós vemos lá no deserto, não faltava nada para o povo. O povo não dependia do homem, não dependia de ninguém. Ele dependia totalmente de Deus. Começa a pegar isso, faltava comida para o povo, faltava alimento para o povo, a roupa crescia no pé das crianças, o sapato crescia no pé das crianças, as roupas não danificavam. Você começa a aprender o evangélico. A Bíblia diz que aquele, olha só o que a palavra está dizendo lá em Hebreus. Hebreus 10, 30, Hebreus 3, 30, versículo 31 e 38 e diante. A Bíblia está dizendo que o justo viverá pela fé. O justo. Aquele que recuar, o Senhor não terá prazer na alma dele. Deus não chamou o covarde na obra, chamou o cristão. A luta, você todo dia tem que orar, Senhor, a minha alma tem sede de ti. A minha alma tem sede de ti, Senhor. Minha alma almeja o Senhor cada dia. Você tem que profetizar na tua vida. O nosso dever é orar pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, pelas nações. Hoje nós vemos que a nossa luta hoje não é contra nenhum inimigo, é contra o próprio povo de Deus. Hoje, se você vê um servo de Deus passar por qualquer adversidade, você, como diz cristão, você com a tua boca comprida, com a tua língua comprida, você começa a lançar algo sobre a vida do povo de Deus cristão. Estou falando passar pela luta. Agora, se você se desvia do caminho do Senhor, vou fazer que nem o filho pródigo. O filho pródigo, ele pagou toda a herança que ele tinha, os bens que ele tinha, que ele queria conhecer o mundo, foi conhecer o mundo. Quando ele se viu numa dificuldade, ele gastou toda a herança que ele tinha com os amigos. Quando acabou tudo, os amigos afastaram dele. Aí ele foi para o campo, arrumou um serviço, foi para o campo apacentar porcos. Chegou lá, ele viu que a comida era tremenda, porque eles comiam da farroba dos porcos. Ele pegou, olhou para o céu, pequei contra o meu pai e contra o Deus do céu. Que até a comida lá onde eu vivia era melhor, que a comida dos empregados era melhor do que ele estava comendo. Que às vezes você está comendo algo hoje, você questionando com Deus, que a coisa está ruim, que a coisa não vai dar certo, é você com a tua boca grande que está dizendo que não vai dar certo. Deus falou isso para você. Deus não chamou você para pecar. Deus não chamou a gente para perecer, senão ele deixar você morrer lá no mundo. Tome essa palavra para você nesse Natal, Ano Novo. Natal e Ano Novo, não é que você está pregando, não. Eu vejo muitas igrejas, uma igreja grande, uma igreja da porta larga. Eles fazem a Santa Ceia todo ano, acaba a Santa Ceia, aqueles que têm dinheiro vai para a tua casa, comendo o pão do melhor, aquele que não tem nada, não come nada, não tem nada sobre a mesa. Natal é você passar um ano novo de fartura, entrar um ano novo com fartura, com bênção, com prosperidade, entrar um ano novo com prosperidade, começar um ano novo com prosperidade. É você entrar cheio de conta, cheio de dívida, endividado, pegando dinheiro emprestado, para depois pagar e não paga, tá? É isso que é viver uma vida decente com Deus. É levar uma vida regada com Deus, não é você olhar para o homem, olhar para o centro de toda a atenção, que é o Senhor Jesus. Ele que é o centro de toda a atenção. Você não fica preocupado, a pessoa trabalha o ano todo, trabalha o ano todo para não faltar nada dentro da sua casa, mas não é você que deixa faltar nada, é o Senhor. Ele que põe o pão sobre a tua mesa, o alimento, todo dia agradece a Deus pelo teu deitar, pelo teu levantar, mas aquele que se afastou dos caminhos do Senhor, ele todo dia fala de Jesus, mas não tem coragem de voltar para Jesus, que nem filho pródigo. Eis que Deus está falando de salvação, amado. Quando eu falei de você é o céu, Deus, quando ele vem dizendo para mim, para você aqui na terra, você tem que entender, dizer, olha, aonde que nós vamos morar? Te darei um novo céu, uma nova terra. Está falando do novo céu, uma nova terra. Não é essa terra aqui, não estarei lá em cima, um novo céu, uma nova terra. Ele está dizendo, quando nós somos cristãos, as coisas velhas passaram.
Este fez tudo novo, é tudo novo. Não tem nada velho na minha vida. Você acha que passa um ano novo, que você vai continuar como? Se você estiver errado, você vai continuar errado. A mudança vem de dentro de você. É você que tem que fazer a mudança na tua vida. Você tem... Tem acabando o revasse. Aprenda uma coisa, meu amado. Nesse ano, eles vão para Corimba, lá para o Saravá, arrear os trabalhos na praia, fazer homenagem aos demônios. Enquanto você está em casa pensando na comida, pensando no alimento, e o diabo está trabalhando lá no meio dos teus. E muitas vezes, amado, vão me convidar para ir no enterro do ímpio, eu não vou. Eu não vou lá no enterro do ímpio, porque eu vou pregar o que é para o ímpio que está deitado num terno de madeira. Eu também não posso dizer para ele que foi para o inferno. Se ele se arrependeu de todos os pecados dele, ele vai entrar no céu. Mas vai passar pelo julgamento, tá, meu amado? A Bíblia está dizendo lá em Daniel 12, versículo 1, Daniel 12, versículo 12, está dizendo: todo aquele que dorme no pó da terra, se fugirão para a glória eterna, para a vergonha eterna. Ele está dizendo, todos. Se você ver em Hebreu 9, 27, a Bíblia está dizendo que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois de segue-se o juízo. Eu vejo cristãos hoje em dia, cantata de Natal, mas não sei o que, tem que falar o que é correto da palavra. Estão falando de comida, estão falando de coisas materiais. Coisas materiais não salvam ninguém, coisas materiais não libertam ninguém. Muitas pessoas continuam na doutrina do velho homem ainda. Deus chamou para mudança, transformação de caráter, de índole, de personalidade. Muitas pessoas ficam o ano todo, os cristãos não falam com ninguém, não tem amor a ninguém. Quando chegam no Natal, no Novo, é uma ligação. É a mesma coisa quando morre alguém, ele está lá chorando no caixão. Não adianta, já se foi, depois que desceu a turma fria. Se tem que fazer agora e agora. Não adianta eu juntar com as pessoas, estar ali abraçado, posto na falsidade. Deus não se agrada da falsidade, porque Deus não é falso. Deus, ele é verdadeiro. Ele seja verdadeiro como ele é verdadeiro. Andar como Jesus andou. Jesus está falando, seguir a pegada do mestre, do Senhor Jesus. Não é do homem. O presidente o ano que vem vai fazer, o presidente está fazendo isso, o presidente não é o presidente que está fazendo nada. O dono do céu e da terra é o Senhor. Ele que está no controle, não é o homem, não, amado. Para de olhar para o homem. Ora para o homem, seja convertido, porque ele não conhece Jesus, amado. Aqueles que conhecem Jesus é uma coisa. O mundo jaz do maligno. Vai chegar até você essa live, o apóstolo João de Israel, a nação. Não tem esse negócio, Feliz Natal, é Feliz Natal hoje, o ano todo você passa infeliz. Feliz tem que ser todo dia, feliz com Jesus, levar uma vida regada com Jesus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, um coração aquebrantado, um coração contrito, cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é viver uma vida digna com Deus. E orar para aqueles da tua família que não conhecem Jesus. Agora, se conhece, eu não vou lançar polo aos porcos. Não vou estar lançando pelo aos porcos para ninguém. E nem botar tapete vermelho para ninguém. Não vou adorar ninguém. Eu tenho que adorar um Deus vivo. Um Deus que reina e para com todos sempre. Essa é a meta. Entenda uma coisa. Quando Jesus estava numa festa, vou só para desenhar o final. Quando Jesus estava numa festa, a mãe de Jesus e irmãos de Jesus foram lá. E mandaram um recado para Jesus: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, eu quero te ver. Ele disse: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Eu não tenho nada a ver com aqueles que estão no mundo, eu tenho que orar para com eles ver se converter. Se eles quiserem, se eles não quiserem, nem eu, nem Deus obriga. Para desse negócio, você achar que vai obrigar alguém a fazer alguma coisa. Não, nem eu, nem você. Não, nós vamos orar, prova a Deus, ele vai fazer uma coisa, aqueles que queiram Jesus. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na casa dele, serei com ele e comigo. Eu não tenho nada contra o espiritismo, não. Só aqueles que não têm nada, que aqueles que fazem parte, não tem que orar para que eles venham a sair das trevas, que estão na luz. Nós somos a luz do mundo, sal da terra, meu irmão. Seja a luz no meio das trevas. Mas a Bíblia diz que não sentei na roda dos escarnecedores, nem tomei conselho para o ímpio. Quantas pessoas nesse Natal, Ano Novo, vai para o meio do ímpio lá? Em vez de pregar para ele, está ouvindo o que o ímpio está falando para ele. Você é luz.
Deus chamou você, sabe para quê? Para você vencer, influenciar o povo, não ser influenciado do povo. Não ser influenciado pelo povo. Quando eu falei para você da palavra, o apóstolo de Israel, a nação, a palavra de Israel contenda com Deus. Ali quando Jacó sai de Canaã, com a sua família, com as suas duas esposas, que ele tinha duas esposas, duas concubinas. Ele tinha duas esposas, duas concubinas. A Bíblia diz que quando ele chega na beira de um rio, ele para e ele trava uma luta com o homem. Diante daquela luta que ele trava com o homem, ele é tocado nele, na conjuntura da cintura dele. Ele fica manco. De acordo que ele vai saindo, ele olha para trás. Moço, você poderia me abençoar? Ele diz assim: qual é o teu nome? Jacó. Hoje não chamará mais Jacó, mas não chamará mais Jacó, chamará Israel. Israel significa uma nação. Quando eu estou falando para você, estou lá em Deuteronômio 28. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, eu te apresentarei, te levarei diante das nações. Mas, poxa, eu já foi lá, estou em palavra, estou pregando o evangélico, estou falando das nações, estou falando dos continentes, estou falando das províncias, não da vida dos outros. Eu tenho que pagar a verdade, eu tenho que levar a verdade para você. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8:36, o Filho do Homem libertar, se o Filho do Homem se libertar, verdadeiramente ele será livre. É livre do mundo, é livre das coisas mundanas, é livre das coisas profanas, é livre da língua cumprida, é livre da contenda, da confusão. Esse espírito de miséria que está sobre o povo, que o diabo é o demônio da miséria, é ele, o Satanás. A pessoa anda todo sujo, ou mal vestido, dizendo que está na prova. Mentira, irmão, é o espírito de imundícia. Outra coisa, a Bíblia está dizendo, sempre fala até o médico, tá? A higiênico vem da boca, a saúde. Você tem que cuidar da tua saúde. Se você não tem uma roupa nova, bota uma roupa limpinha, direitinho, cheiroso. Anda sempre cheiroso, que a Bíblia está dizendo, o perfume é a rosa de Saron. Jesus andava cheiroso, não andava fedido, não. Pessoa fedida hoje não quer nem tomar banho. Deus não está nisso, Deus não é Deus da imundícia, não. O dono da imundícia é o diabo, é o Satanás, é o demônio. Muitas pessoas dizem ser cristão, todo sujo, todo imundo. Irmão, estou numa prova tremenda, não tem nada na minha casa. Você é que está dizendo que não tem nada na sua casa. Você tem a graça de Deus, você tem um Deus, você tem tudo. Deus está ouvindo você, a tua murmuração, a tua questionando todo dia contra Deus, você blasfemando contra Deus. Você é um herege. Não chamou nem eu nem você para murmurar, não. Deus não se agrada da murmuração. Que opera na murmuração, o diabo, Satanás. Vou deixar que você seja um ano Natal, entre um Natal, um ano novo, cheio da graça de Deus. Não vou te desejar Feliz Natal, nem Feliz Ano Novo, não. Não vou. Isso é hipocrisia, pessoas hipócritas, meu irmão. É hipocrisia. Eu tenho que ser feliz todo dia com Jesus. Felicidade é só com Jesus. Mudança é só com Jesus. Não adianta o homem não servir um Deus, não ter felicidade. Sem Deus não tem felicidade. Sem Deus não tem alegria, não. Pessoa no mundo aí dizendo que está feliz é mentira. Está na mão do diabo, demônio de Satanás. Está na mão do Satanás, irmão. Até quem se dizia cristão, está desapartado dos caminhos do Senhor, está na mão do diabo. Está na mão do diabo, ele tem que voltar para Jesus, se converter. Ele que tem que se converter, aceitar Jesus de novo. Que nem Nicodemo. A Bíblia diz que aquele que não nascia da água nem do Espírito não tem parte com Deus. Que nem Nicodemo. Vai deixar essa palavra chegar até você. Não tem palavra comigo aqui de passar a mão na cabeça de ninguém, nem adorar ninguém. Eu não vou estar adorando ninguém. Não vou estar tapete vermelho para ninguém. Deus não nos chamou para isso. O verdadeiro adorador que nós devemos adorar é ele, se eu se prostrar só diante dele, não de má escritura.